O problema não é a falta de tempo, é o volume de decisões que chegam até você. Você que é líder, que tem equipe, você que é empresário, empreendedor, vem comigo nesse podcast que eu quero passar para você o que eu vejo no meu dia a dia, quando eu atendo os empresários, os líderes, que quase todos eles reclamam sobre sobrecarga, volume de decisões, como administrar o seu tempo e a sua produtividade com esse volume. Eu preparei, acompanhe até o final desse vídeo, que no final eu vou dar uma dica de como você pode organizar essa sua agenda para poder se tornar mais produtivo. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa falta de tempo. Quase todas as vezes, quando eu converso com o empresário, a maioria deles, ou com o líder, ele reclama do volume de decisões que ele tem que tomar num dia. E a pergunta é simples: você realmente precisa tomar essas decisões? Essas decisões podem ser delegadas? Essas decisões podem ser passadas para outros membros da sua equipe? A maturidade da liderança está muito ligada exatamente a esse comportamento. Quando a gente vê um líder hoje sobrecarregado, com um volume muito grande de atividades, de ações e poucas pessoas da equipe tomando decisões, isso tem muito a ver com quem você é dentro da sua liderança. Por muito tempo, eu já falei, mais de 35 anos aqui na Trilha do Resultado, eu compartilho alguns comportamentos, algumas informações, algumas experiências que eu já passei, para ver se você pode, desta forma, aplicar ou ver se está acontecendo com você no seu dia a dia. Porque muitas vezes o que acontece é um ciclo que se torna vicioso. Por quê? Porque você faz isso em vários locais. Eu, por exemplo, quando tinha equipes na CMTC, eu tinha um tipo de comportamento. Quando eu tinha equipes dentro da Caixa Seguros, era um outro tipo de serviço. Por quê? Dependendo do serviço, do negócio, da atividade que você está envolvido, precisa estar atento a isso, precisa estar cuidando dessa produtividade. E muitas vezes tem a ver com o seu comportamento. E aí eu vou falar sobre o comportamento. O comportamento define quem você é. Eu, Tarcísio, meu comportamento é um executor, é um comunicador executor. Por que, Tarcísio, isso é importante? Por que isso faz a diferença? Se você não tem essa informação, não conhece, depois dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, você vai ver mais informação sobre isso. Nós já gravamos até um podcast aqui falando sobre perfil comportamental. E isso define muito como você age no seu dia a dia. Dá uma olhada na playlist lá que você vai achar. Porque Tarcísio, como executor, ele gosta do desafio, ele gosta da pressão, ele não se incomoda com isso. Então, trabalhar num ambiente que exige esse comportamento é tranquilo para ele, eu como líder. Mas tem muitos que não têm esse perfil, não têm essa característica e aí sofrem com isso. Então, Tarcísio, como eu posso trabalhar isso melhor? Então aí você precisa entender bem o local que você está e quem você é. Eu vou falar sempre sobre isso. Talvez eu seja muito repetitivo, mas é porque toda vez que eu coloco o empresário na minha frente ou que ele me pede ajuda, ele sempre fala sobre isso. Tarcísio, qual que é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Como é que eu posso dar sequência? E como é que eu posso administrar meu tempo e não ter essa sobrecarga? E ter tempo, poder cuidar do meu negócio, cuidar da minha família e cuidar de mim como profissional, como pessoa. Como é que eu posso fazer isso? E aí tem algumas coisas, eu anotei aqui, e eu quero fazer esse desafio com você. Eu quero te chamar a fazer uma auditoria durante uma semana, porque aqui a gente dá uma trilha também, a gente dá um caminho para você. E eu já fiz isso na minha vida. Hoje eu posso compartilhar com você uma situação que eu fiz isso dentro de casa. Minha esposa sempre fala que ela não tem esse perfil que eu tenho. O perfil dela é de planejadora e analista. Então, para ela, a organização, a gestão do tempo, a gestão da agenda dela era muito complicada. E o que ela fez? Nós conversamos sobre isso e nós fizemos esse exercício aqui. O que ela decide durante toda a semana? O que ela faz durante a semana? Hoje ela é gestora de RH do IBAMA. Então, ela precisa realmente ter uma conduta, um comportamento que ajuda ela no dia a dia. Ajuda ela a poder tomar as melhores decisões, a ter tempo para poder atender a pessoa que chega até ela, para poder responder os e-mails que são importantes também, a poder fazer a rotina dela funcionar. E aí, nessa auditoria, eu te convido a fazer 3 passos. Primeiro passo que eu te falo, só eu poderia decidir sobre aquela decisão que chegou até a mim quando um colaborador seu chega e leva aquela decisão para você. Só eu posso decidir isso ou eu poderia ter delegado isso para alguém? Primeira pergunta que você precisa fazer é isso. E aí faz um mapeamento, pega durante aquela semana e faz uma auditoria. Anota, mais uma vez, caderno, caneta, tá aqui, ó. Eu ando com meu caderninho o tempo inteiro aqui, ó, e com minha caneta porque eu vou anotando. São vários insights, várias informações que eu vejo e que são importantes que depois eu vou aplicar no meu dia a dia. Então, pega um papel e uma caneta, pega um caderno se você tiver e faz essa auditoria durante a semana.
faz esse exercício. Estou te convidando aqui a fazer um exercício. Faz uma auditoria. Até eu botei assim, escrevi aqui para poder seguir esse roteiro para você. Audite suas decisões por uma semana. Quero que você faça uma auditoria. E o primeiro ponto é esse. Só eu poderia decidir? Ou eu poderia delegar isso para alguém? Primeira pergunta que você precisa ver. E aí olha aquela decisão, naquele exato momento, naquilo que você estava fazendo, se precisava realmente passar por você. Segundo ponto, eu poderia delegar isso que eu estou decidindo hoje? O que eu posso delegar? O que hoje das minhas funções eu posso delegar? Eu vou falar para você. Muitas vezes nós somos centralizadores. Nós temos líderes que são centralizadores. E isso prejudica você, porque você assume todo o processo decisório dentro do seu negócio. Segundo ponto, você deixa de formar pessoas dentro do seu time que possam, junto com você, tomar decisões importantes. E que você possa, muitas vezes, distribuir para ele alguma missão que vai deixar você com mais tempo. Mais tempo para quê, Tarcísio? Para pensar no negócio, para buscar novas oportunidades, para ter uma visão estratégica daquilo que está acontecendo, para definir novos rumos para o negócio que você está tocando hoje. Então você precisa estar atento a isso. Então o que eu posso delegar? O que eu posso transferir para outra pessoa que tem as condições de tomar essa decisão para que eu possa, junto com ele, trabalhar nisso? Mais uma vez, a responsabilidade sempre será do líder. Nós não estamos transferindo aqui responsabilidade. Nós estamos compartilhando responsabilidades. Isso é fundamental, porque você precisa dar para essa pessoa que você está delegando a condição para que ela faça isso. E aí precisa de apoio, precisa de orientação, precisa de mentoria, precisa de suporte para que ela se sinta confortável. Mais uma vez, eu estou preparando o meu livro aí, Resultados com Caráter, que fala muito sobre isso. Ele fala sobre 3 pilares: útil, verdadeiro e amável. Então você tem que cuidar da pessoa, você tem que ser amável com ela, mas para isso não precisa ser tem que ser verdadeiro. Você não tem mimimi. Você tem que passar para ela o que ela realmente precisa fazer. Então, delegue. E essas decisões nem deveriam ter chegado a mim. Faça avaliação, porque às vezes você pode pegar e falar assim, não, isso aqui a partir de agora eu não decido mais. Quem vai decidir sobre esse tema será a pessoa que você escolher, a pessoa que você indicar. Então, você pode escolher essa pessoa. E esses temas relacionados a alguma atividade, muitas vezes operacional, ou uma atividade que é rotineira, você passa para uma pessoa do seu time, da sua confiança, que você está preparando, que você está formando para que ela possa, assim, começar a tomar essas decisões e que você tenha mais tempo para uma visão maior do negócio, para que você possa pensar estrategicamente, para que você possa avaliar melhor os rumos que o negócio ou sua empresa ou a sua liderança está tendo hoje. Mais uma vez, são 35 anos de liderança, de gestão, trabalhando à frente de negócios ou do meu próprio negócio. E eu falo para você, tempo, todos nós temos o mesmo tempo. São as 24 horas do dia. Por que uns conseguem ajustar o seu tempo e outros não? Porque falta o quê? Organização, falta prioridade. E, acima de tudo, falta clareza. Clareza daquilo que eu estou buscando. Quando você entende perfeitamente aquilo que você quer e aonde você vai chegar, você começa a destrinchar isso em atividades menores, em responsabilidades diferentes. E assim você vai delegando. Assim você vai capacitando, assim você vai preparando futuros líderes para que possam, cada dia mais, estarem preparados para poder te suportar. Porque às vezes você precisa sair, você precisa se ausentar, você precisa estar cuidando de outras atividades da empresa, mas tem pessoas capacitadas para isso. Então, esse é o chamado que eu quero fazer para você. O problema não é falta de tempo, é o excesso de decisões que não deveriam chegar até você, que hoje chegam. Então, se você quer um modelo, uma forma de trabalhar, faça o teste, faça essa auditoria das suas decisões durante uma semana e veja se isso realmente está acontecendo no seu dia a dia, e aí você tem uma decisão a tomar. Tarcísio, fez muito sentido tudo isso que você falou para mim, então agora eu posso aplicar no meu dia a dia. Se não fez sentido, o que disso eu posso aproveitar para que eu possa usar no meu dia a dia? Às vezes pode ser só auditoria, pode ser só delegar, pode ser que eu precise rever minhas decisões, eu preciso organizar melhor meu tempo, então você precisa trabalhar isso da melhor forma. Como eu falei, hoje minha esposa anda com um caderninho que tem a agenda dela dentro da bolsa dela. Então todos os compromissos, tudo que ela precisa fazer está lá anotado. Dia, horário, como deve ser feito, como é que vai, o que ela precisa se preparar para poder fazer aquilo. E ela mesma fala isso, que ela está muito mais organizada, ela está muito mais preparada para o dia a dia dela, porque agora ela arrumou uma forma de fazer a gestão do dia a dia dela, para que ele possa se tornar mais produtivo. E tem muitas decisões que não estão mais na mão dela, porque ela delegou isso para alguém fazer. Então, se prepare para isso, busque entender como está a sua rotina,
para que você possa dedicar mais tempo para o seu negócio e dedicar mais tempo para as ações estratégicas. E o que pode ser delegado, você pode passar para uma pessoa da sua confiança e do seu time. Nós estamos aqui na trilha do resultado. Band FM, junto com o Tarcísio Abreu. Nós criamos esse podcast para poder te ajudar. Você que é líder, você que é empresário, que busca desenvolver o seu negócio e se tornar um líder melhor. Um líder que realmente entende o seu papel. E aqui nós damos essas contribuições, esse dia a dia, né, de quem vive isso na pele, de quem já passou por muitas experiências e hoje compartilha com você um pouco dessa experiência. Então, se você está conectado aqui no nosso canal, se não segue, se não ainda, né, deu like nesse vídeo do YouTube, dá o like, se inscreve no nosso canal Tarcísio Abreu ou Band FM e acompanha toda semana a trilha do resultado. Aqui você pode organizar o seu negócio e organizar a sua vida para que você tenha mais resultado.